Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, tantas pessoas que estão acompanhando os nossos vídeos. Nós procuramos gravar para cada reunião e em cada reunião nós temos uma mensagem, nós temos uma meditação e o meu desejo é que você esteja sendo edificado com a palavra de Deus, tá bom? Vamos começar esta noite de uma maneira diferente? Vamos começar orando, tá? Baixe sua cabeça, eu vou orar por você, vou orar por sua família, tá bom? E por nosso tempo juntos aqui, tá bom? Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite. Eu te agradeço pelas famílias da tua igreja, te agradeço por cada pessoa que agora, nesse momento, está vendo o vídeo. Que o Senhor possa, Pai, abençoar cada um e que esta noite, ó Pai, seja uma noite importante, onde a tua palavra, Pai, fale profundamente aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Preparado? Vamos lá então, ó. Abra lá sua Bíblia, não vamos perder tempo, tá bom? Hebreus capítulo 12 é o capítulo que nós vamos estudar, é o livro que nós vamos pensar nesta noite, tá bom? Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso número 3. O tema da meditação desta noite é sobre distração, tá bom? Então, preste atenção. Você já abriu lá a sua Bíblia? Está preparado? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Então vamos lá então, vamos ler, tá? Diz assim, Hebreus 12, a partir do verso 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu sei que numa destas mensagens aí para trás eu falei só sobre o verso 2, mas hoje eu quero falar um pouquinho de todo esse trecho que eu creio que é muito importante para a nossa vida, tá bom? Irmãos, eu creio que nesses últimos meses nós temos enfrentado uma crise como nunca, não é? Temos enfrentado uma crise muito grande na área da saúde por causa da Covid, da nova Covid-19, não é isso? Nós também temos enfrentado uma crise econômica, o número de desempregados, pessoas passando necessidades, não é? O governo fazendo dívidas e mais dívidas, enfim, é uma crise econômica. Ao mesmo tempo, também temos enfrentado uma crise política. Quem acompanha um pouquinho do noticiário percebe que está travada uma luta muito grande, uma guerra política. Também temos enfrentado uma crise nas nossas instituições, no legislativo, no judiciário, no executivo, né? Parece que não andam se entendendo, né? Só crítica de um lado e para o outro. E o Brasil tem sido foco, não é, de muita preocupação por causa destas crises. Porém, eu creio, irmãos, que a saúde é o que mais nos preocupa, porque o novo Covid-19 continua tirando muita gente de nosso meio. Muitos já perderam a vida, famílias já se foram por causa de uma doença cruel. E o quanto a crise política tem desviado os nossos olhos, os olhos das nossas autoridades, de se concentrar unicamente nesta doença, no coronavírus. Parece que as pessoas começam a se preocupar, não é, com uma coisa e vão se desviando. E o quanto que essa nossa crise, principalmente a nossa crise política, infelizmente tem prejudicado bastante a atenção
que, quem sabe, as nossas autoridades deveriam dar a essa doença tão cruel. Na África do Sul, os partidos fizeram uma aliança, onde eles se comprometeram a suspender os ataques e as críticas ao governo e se concentrar no maior inimigo dos nossos dias, que é o coronavírus. Eu achei muito interessante o acordo que eles fizeram para que eles pudessem dar conta da Covid, né? Isso me fez pensar, meus irmãos, como nos desviamos facilmente de nosso foco principal. Nós discutimos política e esquecemos da pior doença que retira por dia do Brasil mais de 1.000 pessoas, não é? Infelizmente, parece que os nossos olhos perdem um pouco do nosso foco. Os irmãos viram na reunião ministerial do governo, né? O ministro Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele disse que agora era a hora de passar a boiada, não é? Ou seja, enquanto todo mundo estava preocupado com a doença, é hora de passar a boiada. Vamos aprovar um monte de coisa. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com a saúde e nem vão perceber as coisas que serão aprovadas. Só para vocês terem uma ideia, a que ponto nós chegamos nos nossos dias. O desvio da atenção faz com que as pessoas esqueçam de suas prioridades. E olha, na vida cristã não é diferente. Um pequeno desvio da nossa atenção nos tira do nosso foco principal. Por isso que a igreja poderia avançar muito mais, mas muitas vezes a própria igreja se perde com questões secundárias, desviando-se assim do seu alvo principal. Por isso que o verso número 2, do texto aqui que nós lemos, o texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Em outras palavras, se nós não estivermos olhando para Jesus, facilmente nós nos desviamos do nosso alvo. Por isso que neste momento, nesta noite, eu quero pensar um pouco com vocês quais são os motivos que nos levam a este desvio de foco. Quais são os motivos que nos levam a esse desvio de foco? Tá bom? O primeiro motivo que vamos aprender é a desconsideração. No capítulo 12, aí no verso número 1, interessante que ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Interessante, meus irmãos, desconsiderar nossas testemunhas. É isso que ele está falando no verso 1, na primeira parte. O autor está dizendo: olha, leitores, vocês estão desconsiderando as muitas testemunhas que vieram antes de Jesus, falando de Jesus e falando do seu programa. É incrível porque os profetas e os mensageiros de Deus, eles falaram a respeito de tudo o que aconteceria. E mesmo assim os judeus ignoraram a Jesus. Eles desconsideraram as muitas testemunhas que vieram falando sobre Jesus. Nos nossos dias não é diferente. Há muitas distrações, há muitos desvios. O mundo tem desconsiderado a Bíblia e também os seus seguidores. Irmãos, a Bíblia não é um livro de mistérios indecifráveis, mas de fatos e de verdades em torno da relação entre Deus e o homem. Por isso, não desconsidere os sinais de Deus, tá bom? Mas o primeiro motivo que faz com que a gente se desvie do nosso foco é quando nós desconsideramos, não é, as testemunhas que nós temos ao nosso redor. Neste caso, nós temos o testemunho da Bíblia, temos o testemunho daqueles que são cristãos, não é? Em relação à vida cristã, em relação à salvação, em relação a tudo aquilo que diz respeito a Deus, tá bom? Um segundo motivo que faz com que as pessoas se desviem deste foco é a obstrução. Porque na parte B do versículo diz: desembaraçando-nos de todo o peso
e do pecado que tenazmente nos assedia, desembaraçando-nos. Alguma coisa tem obstruído o caminho do cristão. Irmãos, desembaraçar é a figura aqui de um novelo de lã todo embaraçado, né? Onde há dificuldade de encontrar o ponto inicial do novelo. Estar embaraçado é estar envolvido, sem poder sair. É estar enroscado, é estar preso a algo. Por isso que nós estamos falando que o segundo motivo que faz com que as pessoas se desviem, não é, do seu foco principal, é porque muitas vezes estão enfrentando uma obstrução. Neste caso, estão embaraçados, não é, com o pecado. Algo obstrui o indivíduo de sair do local onde ele está. Há como se fosse uma barreira que impede as pessoas que cheguem, que corram na direção de Deus. As pessoas chegam até a barreira e voltam, eles não conseguem ultrapassar a barreira. Existe uma obstrução, algo está obstruindo as pessoas de chegar até Deus e de entender, não é, os seus propósitos para nós. Por isso que nós falamos que o pecado cega, o pecado trava, o pecado impede que o indivíduo chegue até Deus. Por isso que o ser humano, ele não se converte enquanto ele não retirar estas barreiras que o obstruem, não é, de chegarem então até Deus, tá? Segundo motivo, a obstrução. Muito bem. O terceiro motivo que leva as pessoas a se desviar deste foco, tá, é a lentidão, tá bom? Por isso que na parte C do versículo, o autor diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos. Isso significa, meus irmãos, que estes cristãos que estavam aqui na época, eles estavam lentos demais, eles precisavam correr, não é? Se há uma exortação para que as pessoas corram, é porque infelizmente as pessoas estão lentas, não é? Há uma lentidão muito grande por parte dos leitores e eu diria também nos nossos dias. Irmãos, não dá para a gente entrar numa maratona de corrida a passos de tartaruga. Por isso que a gente tem que correr. O grau de importância determina a velocidade com que vou me empenhar nesta vida cristã. E a nossa lentidão tende a nos desviar de nossos objetivos. Por isso que o autor diz: corramos. Não é? Enquanto as pessoas estão preocupadas, não é, com a Covid, o governo diz: ó, passa a boiada. Está todo mundo distraído, então vamos. Né? É muito fácil a gente se desviar dos nossos alvos. Por isso que é preciso acelerar nossa velocidade. Caso contrário, nós iremos por outros caminhos que não são os caminhos de Deus. O último motivo, quarto motivo, é a distração. E aí então entramos no verso número 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O último motivo que nos leva a desvios é a distração. Se o atleta não estiver olhando para o seu objetivo, para o seu alvo, facilmente ele se distrai com outras coisas e ele se desvia do seu foco principal. Por isso que olhar para Jesus nos impede, não é, das distrações. E nos distraímos com nossos afazeres, com o nosso próprio serviço. Nos distraímos com as pessoas. Nos distraímos através de eventos. Ou seja, 1000 coisas aparecem em nosso caminho que nos distraem de nossos objetivos. Por isso que o autor diz: olhe firmemente para Jesus, para que você não corra o risco de se distrair com outras coisas. Irmãos, eu digo para vocês que neste mundo tem muita coisa que nos distrai em relação a Deus. Muita, muita coisa. E às vezes nós ficamos tão envolvidos com estas coisas que nós esquecemos de Jesus, esquecemos
da pessoa de Deus, esquecemos de dar importância à Bíblia, à sua palavra, não é? Por isso que é preciso olhar firmemente para Jesus. Tantas coisas cristãs e espirituais tiram nossa atenção da própria pessoa de Jesus. Às vezes a gente está tão envolvido com algumas coisas, até cristãs, que a gente se esquece, né, do nosso foco principal. Nossos problemas e dificuldades tomam um lugar de nossa mente e nós passamos a seguir por um caminho que não nos leva até a pessoa de Cristo. Queridos, no nosso Brasil hoje, as pessoas deveriam dar um foco muito grande à questão da saúde. As pessoas deveriam deixar um pouco a questão da política para uma discussão para frente, mas infelizmente estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo. O resultado disso é grave. Por isso que na vida cristã também não é nada diferente. O que tem te distraído tão sutilmente, tirando os seus olhos daquilo que é mais importante hoje, pensando na vida cristã? Qual é a boiada, não é? Que está passando, vamos deixar a boiada passar, né? E faz com que a gente tire os nossos olhos do nosso foco principal. Não existe um mágico, existe o ilusionista. O ilusionista, ele nos leva a uma distração e aí então ele faz o seu truque. Não existe ilusionista se não houvesse a distração. Ele é capaz de distrair a nossa atenção, os nossos olhos, para algo, e aí ele esconde a moeda, ele troca a carta. O grande segredo dos nossos mágicos é a distração. A nossa atenção precisa ser redobrada. Por isso, meu querido irmão, mesmo diante de tantas dificuldades que estamos enfrentando, não tire os olhos de Jesus. Cuidado para que você não se distraia com esta loucura que estamos enfrentando e você esqueça da pessoa de Deus, esqueça da sua vida devocional, esqueça inclusive do seu tempo de oração. Não deixe que as preocupações deste mundo te distraiam, não é? E te leve para um caminho onde você não vai encontrar a Deus. Tá bom? Pense nesta palavra e creia realmente, meus irmãos, que a desconsideração para com as testemunhas, a obstrução por causa do pecado, a lentidão em correr e a distração de não olhar para Jesus poderão ser motivos que nos tiram do nosso foco principal, tá bom? Deus te abençoe, tá? Que esta palavra fique bem gravada no seu coração, tá bom? Irmãos, não esqueçam de orar, tá bom? Pela nossa igreja. Eu acho que vocês têm acompanhado todo o noticiário. Nós que no início pensávamos que teríamos no máximo 2, 3 semanas de quarentena, nós já estamos indo aí para meses e tudo indica que nós ainda teremos que entrar o mês de junho, uma boa parte de junho, talvez até julho, ainda sem ter a autorização para nos reunir lá no nosso templo. Vamos ter paciência, Deus sabe de todas as coisas, mas assim que for dado o sinal verde, a gente volta com todo o nosso esforço, com toda a nossa vontade, e assim vamos continuar louvando ao Senhor. Porque nós não vamos deixar que nada tire a nossa atenção, que nos distraia, irmãos, do nosso foco principal, que é agradar ao nosso Deus, andando com Ele por amor e por gratidão, não é? Diante de tudo aquilo que Ele fez por nós, tá bom? Um forte abraço para vocês, que vocês tenham uma semana excelente na presença de Deus. Quarta-feira a gente volta para a gente continuar estudando a palavra de Deus, tá bom? Beijo no coração de vocês
e até quarta-feira, tá bom? Ó, tchau, tchau.